Olá, nosso grupo é composto por João Gabriel, Marcelo Menezes, Vitor Bruno e Edinaldo Barbosa. Nós hoje iremos apresentar um projeto da cadeira de Estatística e Probabilidade do Centro de Informática do SIM-UFPE. O trabalho se baseia na previsão da religião com base na bandeira. Utilizaremos o modelo probabilístico de Bayes para a resolução desse problema. Iremos ver a visão geral, entender os problemas, suas aplicações, o objetivo e o público-alvo que esse algoritmo pode nos ajudar a resolver. Bom, sobre o que é o projeto. O objetivo do projeto é, primeiramente, utilizar um modelo estatístico para realizar uma classificação de dados. Esse modelo ele vai ser feito com técnicas de machine learning e vai utilizar um banco de dados previamente fornecido. Bom, mas o que a gente vai classificar em específico? O objetivo do modelo é tentar classificar a religião de um país com base nas características de suas bandeiras. Essas características podem incluir, por exemplo, quantas cores há na bandeira, quais cores são essas, quais formas geométricas estão presentes na bandeira, entre outros tipos de características. E todas essas características estão presentes no dataset fornecido pelo UCI Machine Repository. E como exatamente faremos isso? Bom, utilizaremos o algoritmo de classificação higiena de Bayes, junto, claro, com as bibliotecas do Machine Learning Repository e as bibliotecas de Machine Learning implementadas em Python. E por que o Navy Bayes? Podemos notar que as instâncias providas no nosso objeto de estudo, que no caso são as bandeiras, são objetos condicionalmente independentes. E o teorema de Bayes é exatamente sobre isso, probabilidade condicional. E veremos um pouco sobre o algoritmo de Bayes em seguida. O algoritmo de Naive-Bayes é um classificador probabilístico baseado no teorema de Bayes, criado por Thomas Bayes e que se tornou popular na área de aprendizado de máquina para categorizar textos baseado na frequência das palavras usadas. Por ser muito simples e rápido, ele possui um desempenho relativamente maior do que outros classificadores. Além disso, o Naive-Bayes só precisa de um pequeno número de dados de teste para concluir classificações com uma boa precisão. A principal característica é que ele desconsidera completamente a correlação entre as variáveis, ou seja, se determinada fruta é considerada uma maçã se ela for vermelha, redonda e possui aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, o algoritmo não vai levar em consideração a correlação entre esses fatores, tratando cada um de forma independente. Resumidamente, ele consiste em encontrar uma probabilidade a posteriori, multiplicando a probabilidade a priori pela probabilidade de atingir o objetivo, dado que a condição foi atingida. A gente utilizou o Pandas para desenvolver nosso projeto, que consiste numa biblioteca em Python para manipulação e análise de dados, já que apresenta estruturas e operações para manipular tabelas numéricas e séries temporais. Antes do desenvolvimento do projeto, resolvemos ilustrar o uso do algoritmo de Bayes, com um pequeno banco de dados para maior entendimento sobre o seu funcionamento. Primeiramente, upamos para o programa um banco de dados chamado dummy data, no formato CSV, ou seja, cada variável está separada por uma vírgula. Nesse exemplo, o algoritmo foi usado por um banco para avaliar se determinadas pessoas oferecem baixo, moderado ou alto risco para crédito. Para isso, ele analisa o histórico de crédito, a dívida, as garantias e a renda anual de cada pessoa de forma independente e decide o risco que elas oferecem para o banco. Certo. Aqui nós temos o banco de dados que está fornecido no slide anterior, referente à Dummy Data, e
eu basicamente vou ilustrar como é que será feito o povoamento dessa tabela, que em um algoritmo genérico de machine learning, seja ele classificação por rede neural em regressão linear, ou seja ele por o algoritmo próprio de Naive Bayes, nós temos que realizar um conjunto de passos específicos e previamente estabelecidos, que no caso, a classe, nesse caso aqui, alto, moderado ou baixo, se referenciará à previsão que nós queremos fazer, que no caso é o risco que o cliente irá prover ao banco. E histórico de crédito, dívida, garantias, renda anual serão os previsores, que em um algoritmo de machine learning genérico seriam os parâmetros que os seus pesos, basicamente, seriam moldados e estudados para ver qual peso ele iria representar para cada classe, para cada previsor. No caso, como é que nós povoamos isso? O denominador de cada classe será basicamente a quantidade total de registros do banco de dados, que no caso nós temos 14 clientes, então o denominador será 14. O numerador de cada uma das classes será a quantidade de ocorrências dentre o total de registros, que no caso temos a ocorrência de 6 altos, 3 moderados e 5 baixos. E como é que a gente faz essa conversão de relação de classe para cada um dos previsores? Bem, primeiramente, o numerador de cada classe irá virar o denominador de cada parâmetro. No caso, nós podemos ver aqui que o numerador de alto, que era 6, vira o denominador para todo e qualquer parâmetro que será relacionado com alto. E o numerador de cada parâmetro será relacionado, assim como o denominador da classe, ele será relacionado com a frequência que ele aparecerá no banco de dados. Por exemplo, boa e alta. Quantas vezes aconteceu isso no nosso banco de dados? Basta a gente procurar um histórico de crédito bom e baixo, bom e baixo, bom e alto, bom e moderado, bom e baixo. Bom e alto só aconteceu uma vez, ou seja, o nosso numerador será 1. Desconhecida e alta. Basta procurar desconhecida e alta. Uma, duas, só aconteceu 2 vezes, ou seja, o nosso numerador será 2. E basicamente a gente vai realizar esse processo até nós povoarmos todos os nossos pesos relacionando o parâmetro com a classe. Ok, depois que nós temos o nosso banco de pesos basicamente povoado, nós iremos fazer uma média proporcional para saber a probabilidade dele ser alto, dele ser moderado, dele ser baixo. Para nós fazermos isso, nós vamos supor a inserção de um novo cliente nesse banco de dados, e a partir desse novo cliente nós queremos obter o risco que esse cliente retornará ao banco. Suponhamos então um cliente com histórico de crédito bom, uma dívida alta, nenhuma garantia e uma renda acima de 35 mil reais. Para sabermos o peso alto, o moderado e o baixo, nós basicamente pegamos a probabilidade, o risco de crédito alto, proporcionalmente, que é 6 sobre 14, com um histórico de crédito bom, que é 1/6, uma dívida alta, que é 4 sobre 6, nenhuma garantia, que é 6 sobre 6, como bate aqui, e por fim, uma renda acima de 35 mil reais, que é 1 sobre 6. Nós multiplicamos todos esses valores e nós vamos obter uma constante. Nós iremos realizar esse processo para todas as classes. Vamos supor que tivéssemos mais 3 classes, a gente ia realizar para todas as classes que são levadas em consideração para a nossa previsão. Moderado, 3 sobre 14, 1/3, dívida alta, 1/3 também, nenhuma garantia, 2/3, enfim. Realizaremos isso repetidamente até acharmos a última classe. Por final, nós achamos 3 constantes para o nosso caso específico. E como é que a gente vai realizar a proporção? Temos que a soma total dessas 3 constantes vai dar 0,0645. E basicamente a gente vai ter que achar qual desses valores apresenta o maior impacto nessa soma total, que no caso é basicamente fazer uma divisão simples. E vemos aqui que a probabilidade
desse novo cliente que apresenta o histórico de crédito bom, dívida alta, nenhuma garantia e renda de R$ 135.000, apresenta uma maior probabilidade de representar um baixo risco ao banco. E basicamente é assim que irá funcionar o algoritmo de Naive Bayes em código. Essa representação da M-Data é uma representação bastante bruta, porque ela apresenta um banco de dados bastante reduzido, como podemos ver aqui. Apenas 14 registros levados em consideração, mas ela é uma dummy data boa o suficiente, mas para podermos analisar como será feita a resolução do algoritmo. Certo, vamos analisar o código agora. Basicamente, primeiramente, fazemos o upload do banco de dados flag.data, que está fornecido no GitHub, linkado no projeto. E esse banco de dados, ele será relacionado às bandeiras que nós vamos analisar, que existe um conjunto de 194 bandeiras, certo? Aqui, basicamente, é outra forma de nós podermos importar esse banco de dados que foi provido no UCI Machine Learning Repository, mas que também está descrito no projeto. Quando a gente foi analisar a importação do dummy data, a gente viu que ele estava importado como um arquivo .csv, só que o banco de dados fornecido pelo UCI Machine Learning, ele está fornecido no arquivo no documento.data, que apresenta registros internos que são separados por vírgula também. Então, a gente pode fazer uso da biblioteca da Pandas Read CSV, que ela permite, a gente pode ver que ela permite o mesmo processamento de uma CSV como uma .data. Basta nós declararmos o separador, que é uma vírgula. E por fim, nós vamos printar o nosso banco de dados, que como você pode ver está nessa fórmula. O primeiro parâmetro vai ser o nome do país, o segundo vai ser o continente qual ele está localizado, que no caso, um representa um continente, dois representa outro continente, enfim. Foi feita essa parametrização para facilitar a inserção no banco de dados. Enfim, uma coisa que a gente tem que primeiro fazer antes de realizar o treinamento do nosso modelo. Nós primeiro temos que declarar os previsores, que no caso serão os parâmetros para um algoritmo de machine learning genérico, que serão trabalhados e que serão pesos atribuídos a tais parâmetros para treinar eles em relação a cada classe que ele define. E nós vamos atribuir ao objeto previsores os parâmetros que serão utilizados para o treinamento. E a classe vai ser a previsão a qual devemos fazer, que no caso do nosso projeto é a religião predominante em cada país. Em Pandas, quando a gente passa uma linha só de seleção, ele retorna apenas essa linha. E quando múltiplas linhas são selecionadas, a gente retorna os previsores de forma geral, basicamente. E é isso que a gente pode ver no código aqui. Quando a linha é selecionada, que no caso a gente selecionou a linha 0, como está descrito aqui no nosso banco de dados, ele deve retornar ao Afeganistão, ou seja, ele retorna todos os dados do Afeganistão. O nome, continente, cores, símbolos que estão nela, enfim. Todos esses dados eles estão bem explicados no GitHub linkado do projeto. Quando nós selecionamos o data frame em si dos previsores, ele vai printar basicamente todo o nosso banco de dados selecionado aqui na base, que no caso vai selecionar todas as linhas. E por fim, nós separamos as classes, que no nosso banco de dados é referente à 7ª posição de cada país. E no caso, se você olhar aqui, o número de unidades em cada. O número de unidades da dupla de classes vai equivaler ao número de países. Também temos que levar em consideração que não podemos trabalhar com um banco de dados que possui valores não discretos. Ou seja, quando a gente vai olhar aqui no banco de dados, a gente pode ver que muitos valores têm black, green, red, white, enfim. Tem vários valores que nós não podemos trabalhar de forma estatística quando a gente vai fazer cálculos desse estilo aqui, porque, enfim, eles não são discretos. Então, a gente tem que fazer essa transformação. E Python, ele fornece a biblioteca sklearn preprocessing, que é uma biblioteca skitlearn de aprendizado de máquina implementada em Python. E essa biblioteca tem um método chamado pré-processamento,
que por si tem um atributo chamado label encoder, que o que ele vai fazer? Ele vai pegar um previsor em determinada posição desse banco de dados recursivamente para todos os objetos nesse banco de dados e vai pegar essa posição e atribuir um número específico e fazer isso para todos os objetos de forma recursiva. Os valores eles necessitam ser instanciados novamente, eles apresentam posições fixas em cada coluna do banco de dados. No caso do nosso projeto, nós fizemos os previsores na posição 00, que é referente ao número do país, ao nome do país, que no caso é Afeganistão, Albânia, Algéria, Zaire, Zâmbia, enfim. Todos esses aqui eles precisaram ser reparametrizados para trabalharmos com valores discretos. E enfim, tipo, temos várias coisas que dá para fazer isso. Aqui nós temos os previsores após o pré-processamento. E basicamente como vai ficar o nosso banco de dados após essa reparametrização. Que no caso, você pode ver que o primeiro país do Afeganistão ficou com 0, o segundo ficou com 1, enfim. Isso vai acontecer para todo o banco de dados, basicamente. E agora nós podemos dizer que nós podemos efetivamente trabalhar com o banco de dados e realizar os cálculos que o algoritmo de naive Bayes define. Aqui nós criamos uma classe, enfim, para finalizar a formatação do nosso banco de dados e para, tipo, não termos que fazer uma consulta bruta e examinar qual número corresponde a cada religião, porque o nosso algoritmo em si, ele vai retornar um número, e um número vai corresponder a uma religião. Então, basicamente, o que essa classe faz é agilizar esse processo e retornar a religião, o nome dela, ao invés do número. Por fim, o nosso algoritmo já pré-processado e já pronto para a realização do treino, vamos fazer uso do método naive-bayes também na scikit-learn, na biblioteca scikit-learn de Python, do objeto GaussNB. Nós importamos o GaussNB e nós vamos atribuir um classificador a ele, que ele vai basicamente fazer o treino que foi definido, por exemplo, no nosso exemplo anterior de clientes e banco. E nós fitamos os previsores, que no caso serão os parâmetros, e a classe, que no caso é o que a gente quer previsionar, que no caso do nosso projeto é religião. E antes de pormos o nosso algoritmo à prova, a gente vai fazer um teste para saber se ele está funcionando com os objetos que já estão instanciados no banco de dados. Porque o nosso algoritmo, meio que isso é uma prova de acertabilidade. Porque se ele funciona para todos os objetos que já estão contidos no banco de dados, que foram os objetos o qual treinaram ele deve apresentar uma previsão boa para futuras bandeiras que sejam inseridas nesse banco de dados. No caso, resultado 1 vai ser igual ao classificador do previsores 0. No caso da nossa questão é o Afeganistão, o nosso previsores 0. E sim, a religião predominante no Afeganistão é essa. Assim como se fizermos o resultado na previsão do quarto objeto, que no caso aqui é o index 3, vai ser outra religião cristã. E na Argentina, por exemplo, né, que é previsores de index 8, que é o nosso nono objeto, é predominantemente católico. Enfim, basicamente a gente vê que para todos os casos nesse classificador que já estejam no nosso banco de dados, há uma acertabilidade. Ou seja, ele já está pronto, o algoritmo já está pronto para receber valores que não estão nesse banco de dados e assim realizar o objetivo do nosso algoritmo em si. Agora a gente colocou alguns exemplos fictícios para testar o nosso modelo. O primeiro exemplo foi a bandeira de Nilfgaard, o Império de The Witcher, uma série de livros. O programa analisou todos os dados que colocamos e concluiu que a bandeira se refere a um território de religião desconhecida, que não está no banco de dados. No segundo exemplo, usamos a bandeira de Wakanda, um país fictício presente nas histórias em quadrinhos da Marvel. Após analisar os dados da bandeira, o programa decidiu que a possível religião desse território é marxista. Como podemos ver, o classificador de naive-bayes é muito utilizado na classificação de textos. Ele é utilizado também na filtragem de spam
e na análise de sentimentos em redes sociais. Ele tem uma maior taxa de sucesso em comparação a outros algoritmos, porque ele é muito utilizado no âmbito da computação, frequentemente aplicado em processos de linguagem natural e diagnósticos médicos. Ele pode ser usado quando os atributos forem condicionalmente dependentes. Porém, embora assuma uma independência entre os filters e não proporcione estimativa de probabilidade muito boa, o classificador de Naive Bayes é um potente modelo de predição. Isso porque não necessita de muitos dados, e na prática funciona mesmo em alguns casos onde não há independência entre os features. Por esse motivo, ele é frequentemente usado em análise de textos e mecanismos de recomendação. Um ponto pró do Naive Bayes, ponto positivo, ele é que é fácil e rápido de prever um conjunto de dados em classe de testes, e também tem um bom desempenho em previsão de múltiplas classes. Quando a suposição de independência prevalece, um classificador de Bayes tem melhor desempenho em comparação a outros modelos como regressão logística, e você precisa de menos dados de treinamento. Uma limitação do Naive Bayes é a suposição de preditores independentes. Na vida real, a gente sabe que é impossível ter um conjunto de indicadores que sejam completamente independentes. Se a variável categórica tem uma categoria no conjunto de dados de testes que não foi observada no conjunto de dados de treinamento, então o modelo irá atribuir uma probabilidade zero e não será capaz de fazer uma previsão. Isso muitas vezes é conhecido como zero frequency. Para resolver isso, podemos usar uma técnica de alisamento. Uma das técnicas mais simples de alisamento é chamada de estimativa de Laplace.